Boa noite, mais um podcast Semente. Eu sou o Dr. Pierre Elias, médico radiologista, especialista em diagnóstico por imagem, que resolveu se enveredar na área do desenvolvimento pessoal e da inteligência emocional. Como sempre, aqui no podcast Semente, a gente chama pessoas especiais para programas especiais, exatamente. Né? Boa noite, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Mais um podcast Semente aí no ar. Meu nome é Nathalie Pieira, sou psicoterapeuta sistêmica e nós estamos aqui hoje com uma pessoa incrível e especial. Pois é, né? Eu tenho Quem é? Tem o Conta aí. currículo dele aqui, o Otávio Henrique Oliveira. Ele é um capixaba de 26 anos e que mora em Santos faz 7 anos. Ele trabalha na área de educação, formação de pessoas desde os 13 anos de idade, hein? E é formado em psicopedagogia. Já coordenou aqui diversas escolas, a IES Idiomas, a Microlins, o CTRL Play, uma escola de programação de robótica, B2, escolas de inglês, e hoje ele gerencia e coordena a Vox2U Santos, da qual eu tenho orgulho de ser aluno, viu? Então, boa noite, Otávio. Boa Como noite, vai? pessoal, tudo bem? Bom? Meu nome é Prazer em tê-lo. Otávio, estou super feliz de estar aqui com o Pierre e com a Nathalie nesse podcast para falar mais sobre a psicologia positiva, comunicação não violenta e destrinchar aí no meio da oratória e trazer que a comunicação ela é importante e a prevenção ao suicídio começa desde uma comunicação assertiva aqui hoje. Que legal, né? É uma coisa foi até uma hashtag, né, que nós usamos, Setembro Amarelo, não só em setembro, né? Então, é O uma que é o coisa bem Setembro legal. Amarelo? Explica aí para a galera que não sabe, que fica, nossa, temos Setembro Amarelo, Outubro Sim. Rosa e por aí vai, né? Novembro Azul, que é Novembro dos homens. Azul. O Setembro Amarelo é um mês que é a prevenção ao suicídio. Então, é um mês para a gente realmente trazer e levar uma comunicação assertiva às pessoas da não violência e mostrar para as pessoas que ninguém está sozinho hoje, tanto no nosso dia a dia, em casa, no trabalho. E essa prevenção ao suicídio, ela muito parte da nossa comunicação, do nosso posicionamento. Quando a gente consegue ter uma comunicação assertiva e não violenta, a gente consegue salvar vidas através da nossa comunicação. E aí existem vários gatilhos que a psicologia positiva ensina para que a gente possa ter uma comunicação assertiva, para que a gente possa fazer o bem-estar ao outro, desde um contato visual, você ter um olhar humano para a pessoa, desde a empatia, que é você saber se colocar no lugar da pessoa, desde até mesmo de um posicionamento e saber ouvir na essência. Não ouvir a pessoa só para concordar ou debater, mas saber ouvir a pessoa para acolher e trazer uma solução para o problema dela. Então, o Setembro Amarelo, a gente separa esse mês para trazer essas informações mais a profundo para o aluno, para a pessoa, para que a gente possa entender que é possível mudar e transformar a comunicação, não só no mês de setembro, mas todos os dias. Todos os meses do ano, né? E não só o suicídio também, né? A saúde mental, né? Que é tão deixada Sim. de lado por muita gente. É muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente debata esse tema cada vez mais, porque precisa, né? Precisa. E a saúde mental é algo que todos os dias é uma luta. A gente precisa saber, entender e se conhecer todos os dias. E tem gente que se preocupa. Hoje não tá bem, aí ela se cobra, é uma cobrança todos os dias. E não tem problema a gente não estar bem um dia, acordar mal. Isso faz parte. Eu preciso entender que essa autocobrança também gera uma ansiedade, também gera um nervosismo, e eu preciso ter esse autocontrole. E é muito importante. Quando eu não consigo me ajudar, eu preciso ter pessoas que me ajudem. Eu preciso encontrar na minha família alguém que me apoie, alguém que me traga uma palavra positiva. Então, a gente ter esse olhar de autocuidado para o outro também faz parte do cuidado humano. Então, quando eu entendo que a psicologia positiva quando a gente fala sobre psicologia positiva, difere da normal, por quê? É uma psicologia espontânea, é algo que a gente busca para ajudar. Então, a psicologia positiva, ela vem com um olhar para tudo, ela vem para um olhar como a gente vive hoje no nosso dia, quando a gente trabalha, aonde que a gente mora. Então, tudo a gente pode pegar essa forma que a gente vive e transformar em positividade. Então, uma música que a gente escuta é algo que influencia e transforma.
transforma. Uma viagem que a gente faz e que traz algo positivo é algo que influencia e transforma. Uma história de vida também é algo que influencia e transforma. Então, tudo que a gente leva para o lado positivo, a gente traz isso como benefício para a nossa vida. Agora, se a gente tenta levar para o lado negativo, ou a gente deixa as coisas negativas do outro entrar na nossa vida, a gente não consegue sair daquele ciclo vicioso e não consegue transparecer algo positivo dentro da gente. Então, a psicologia positiva atrelada à boa comunicação é algo que a gente consegue transformar e transcender e viver bem todos os dias. Até no caso, né, Otávio? Até, por exemplo, sempre puxando aqui o gancho para o Setembro Amarelo, você pegar aquela pessoa que ela não está tão bem, que ela está pedindo ajuda, porque como a gente fala na psiquiatria, né, e na saúde mental, o suicídio, ele é um pedido de ajuda mal Pedido de sucedido, socorro. mal sucedido, Sim. porque ninguém quer se matar, ninguém quer se suicidar. E aí, de repente, faz-se aqueles diversos pedidos e um deles se torna mal sucedido. Sim, e a gente não né? consegue compreender. E muitas das vezes a pessoa ela tá ali com um sorriso espontâneo todos os dias e a gente não sabe que atrás daquele sorriso esconde uma dor, esconde uma lágrima e ela realmente precisa de ajuda. Então é a gente ter esse autocuidado e ter muita atenção no nosso dia, prestar atenção no outro também. Então, dentro da psicologia positiva e voltando para o Setembro Amarelo, uma das habilidades de comunicação que é muito forte é o poder da escuta ativa. E aí estão é 4 habilidades de escuta ativa. Sim. A primeira é o download. Aquela pessoa que é download, ela só te ouve e concorda. Ela não tá ali entendendo nada do que você tá falando, mas você tá conversando com ela e tá assim, aham, isso mesmo. E a gente tá ali no WhatsApp. Sim, isso mesmo. Aham, aham. O outro poder de escuta Conheço ativa, vários, hein? conhece? Conheço Não. vários. Ela não tá no seu universo, mas ela tá ali concordando Tá- com você. tá ouvindo. Aham, isso mesmo. Pode. Posso passar 1 milhão de crédito no cartão? Aí não. Mas existe esse perfil de escuta ativa, que a pessoa ela acha que está te escutando, porém ela só concorda. O segundo perfil é a pessoa que ela te escuta e ela te dá atenção só no que é conveniente para ela. Se vai gerar um benefício, aí ela para o que está fazendo, te escuta, porque vai beneficiar ela, e depois que não importa mais para ela, ela te deixa de lado e volta a fazer as coisas normal. E às vezes é nesse momento que uma pessoa quer ajuda, ela quer a sua atenção, mas você só escutou o que vai beneficiar ela e deixou ela sozinha novamente. O terceiro poder de escutativa é o poder que os psicólogos hoje usam, que é a gente escutar a pessoa para ajudar e não para debater ou ter a sua própria opinião. Então a gente escuta e quer ouvir mais sobre a pessoa, quer conhecer, quer entender o problema para realmente ajudar e solucionar qualquer tipo de problema. E o nosso quarto e último poder da escutativa é a generativa, é quando a pessoa te escuta até com o corpo. Ela quer chegar perto de você, ela quer te abraçar, ela quer te dar mais atenção. A gente já viu aquelas pessoas que falam com o corpo, falam com as mãos, porque querem estar muito perto da pessoa. Então são os dois potenciais de escutativa que a gente precisa praticar todos os dias. E muitas das vezes a gente não deixa, a gente não pratica, a gente não fica perto da pessoa, a gente só escuta para concordar, ou só escuta para realmente ouvir algo que vai beneficiar a gente. E é um desses momentos que a gente perde a oportunidade de ajudar alguém, de falar uma frase positiva, de falar uma qualidade, de elogiar a pessoa também que faz parte, para você levantar a autoestima da pessoa naquele momento. E aí a gente pode... Como que está a minha escutativa hoje? Como eu consigo entender se realmente eu tenho uma escutativa boa ou não? Eu posso fazer esse diagnóstico dentro da minha casa. Como eu escuto meus pais hoje? Como eu escuto meu esposo, a minha esposa? É o reflexo de como a gente se comunica e de como a gente escuta no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, se na empresa eu não consigo ter essa escutativa com os meus colaboradores, é porque em casa eu não consigo ter essa escuta com a minha família. Então, a prática da boa escuta, ela começa em casa e depois ela transparece no nosso dia a dia. Primeiro com os nossos, né? Com Já os nossos. dizem grandes mentores por aí, né? Primeiro Teve- com os nossos. Teve um exercício lá na escola, inclusive, que falava sobre isso. Se você tem o hábito de elogiar Sim. os outros, né? De elogiar, de escutar. E a gente foi vendo ali, até eu acho que
Kelly, nós estamos bem. Na minha sala foi uns 50%. Até como casal também, a gente já escutou isso em algum filme, não Isso, foi? exato. É a prática do elogio sincero. E tem que ser sincero também, não pode dizer. A pessoa, você é bonita. Mandar a secretária comprar flores, né? Quando eu quero bajular o que é, quando eu quero alguma coisa, eu falo, ai, amor, você é maravilhoso, você é perfeito. Nathalie. E a prática do elogio sincero é uma técnica de comunicação e também de prevenção muito legal, porque muitas das vezes a gente não pratica todos os dias isso. Muitas das vezes a gente não liga para um parente, que a gente não fala há muito tempo, para um amigo. E você fazer essa prática do elogio sincero, ela transparece quem você é. E dentro da comunicação, dentro da psicologia positiva, quando eu faço esse elogio sincero, eu pratico a minha empatia, que muito é se dito sobre empatia. E a gente vai desmistificar isso aqui hoje, o que realmente é empatia. Que é empatia. Isso, Eu vou trazer É uma palavra teoria que está sendo muito usada, né? usada. E principalmente no Setembro Amarelo, na prevenção, a gente fala sobre empatia. E aí eu vou trazer uma analogia para vocês sobre empatia e sobre a compreensão da comunicação no outro. É uma analogia muito forte de um rapaz. Ele estava no escuro indo para casa e ele perdeu a sua chave. Ele perdeu a chave dele, ele não sabia onde estava aquela chave, e ele queria procurar essa chave. E aí ele foi até um poste que tinha uma luz e começou a procurar a chave dele ali. E aí veio um guarda pedir ajuda dele. O que você precisa? Você quer ajuda? E ele falou que estava procurando uma chave. E aí o guarda perguntou, mas aonde você perdeu essa chave? Eu perdi por ali. E o guarda ficou intrigado, mas por que você está procurando a chave aqui se você perdeu lá? Aí ele disse, porque aqui tem uma luz e é mais fácil procurar a chave aqui. E muitas das vezes a gente procura essa empatia no outro em um lugar que a gente não vai ter. E a gente sabe que a gente não vai achar. A mesma coisa, ele estava procurando a chave em um lugar que ele sabia que ela não ia estar. E a comunicação e a empatia é a mesma coisa. Eu quero que o outro entenda algo que só eu quero entender. E que não é o que o outro quer. E a empatia, quando a gente fala se colocar no lugar do outro, é muito difícil, porque eu não consigo sentir a dor do outro. Ele está sentindo uma dor, eu posso até tentar imaginar o que ele sente, porém eu nunca vou saber o que ele sentiu. Então, às vezes, é até um egoísmo eu falar, colocar no lugar do outro é empatia. E não é. A empatia é quando você faz uma prática do exercício. Por exemplo, eu estou em um ponto e eu enxergo uma luz de uma forma, e o meu amigo ele está em um outro ponto, ele enxerga aquela luz de uma outra forma, porém eu tenho o meu ponto de vista e ele tem o dele. Mas eu preciso também compreender a forma como ele pensa e como eu penso. Para que eu possa exercitar a minha empatia, eu preciso conhecer do que ele está falando. E aí eu preciso crescer. E aí se eu estou em um ponto, ele está em outro, e eu cresço, eu tenho o meu ponto de vista e tenho o dele também. Então, o meu amigo me ajudou a crescer, a ter mais conteúdo. Porque se eu quisesse ficar preso na minha bolha e não praticar empatia, eu ia falar que o dele não estava certo e que o meu era certo. Mas eu quis praticar a minha empatia e entender mais sobre ele. Eu levantando do meu ponto, eu consigo ter o meu ponto de vista e entender como ele pensa e respeitar também o outro. Então, ter empatia é fazer um exercício de aprender todos os dias. Aprender comigo e aprender com o próximo também. Olha Muito que legal, hein? Muito Nesses legal. tipos de pessoas aí que você disse, eu acho que ainda existe um quinto tipo de pessoa. É a pessoa que você fala assim, nossa, tô mal hoje, não tô legal, tô tomando um remédio. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu tô tomando 5 remédios, eu tô na morte já, vou morrer. Quem nunca, né, gente? Sim. Você já começou a contar um problema pra alguém e a pessoa falou que tinha um outro problema maior que o seu? Imagina O que fazer, tudo né? O que fazer? O que É fazer? procurar, nesse momento que a gente procura ajuda, é procurar ajuda com as pessoas corretas. É ir no profissional mesmo, é ir no psicólogo, ou até pedir ajuda para a família. Porque quando eu vou no meu amigo, eu não sei como ele está realmente. E muitas das vezes eu vou esperar no meu amigo um retorno que ele não tem nem para ele. Talvez ele não tenha uma sustentação, ele não tenha uma base para ele. E às vezes eu procuro o meu amigo, sabe por quê? Porque eu sei que ele vai falar o que eu quero ouvir. E muitas das vezes o que eu quero ouvir não é o que vai mudar a minha vida, não é o que vai me transformar, não é o que vai me tirar do fundo do poço. E às vezes eu tenho esse medo de ouvir a verdade. Só que falar
é preciso. E falar cura. E esse é o nosso tema do workshop de hoje lá na Vai escola. ter Já tá na ponta da Tá na língua. ponta da língua, falar cura. Então a gente precisa falar em casa, falar com os pais, falar com os amigos, para que a gente possa realmente se livrar de tudo que deixa a gente mal, se livrar do que faz abaixar a nossa autoestima, e a gente precisa se curar todos os dias. Falando também sobre autoestima, a autoestima é algo que a gente trabalha muito na psicologia positiva, na Volk Shuyu também, e a autoestima é um estado de espírito emocional. Um dia eu acordo bem, outro dia eu não acordo bem, e tá tudo bem. Eu preciso entender e não ter essa cobrança sobre a autoestima. E eu preciso entender que dentro da autoestima existe o autoconhecimento. Então, quem me define hoje precisa ser o meu autoconhecimento. O que eu estudei, o que eu estudo, o que eu pratiquei na faculdade, porque o autoconhecimento ele nunca vai acabar. Tudo que você estuda é algo que você vai levar o resto da sua vida. Agora, a autoconfiança, tem dias que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar bem, e tá tudo bem. Agora, se você se deixa definir através da autoestima, a autoestima ela vai chegar um dia que você não vai estar bem para se apresentar, ou para falar, ou para fazer amizades, e aí você deixa de fazer um relacionamento, de ir até um Você lugar. mesmo se priva, né? Se Fazer um priva, network, né? fazer um que network. Eu tava falando sobre isso esses dias com uma amiga, que a maior moeda de troca hoje é o network, né? É o É o network. conhecimento, é fazer amigos. Por isso, quando o Pierre acabar esse curso, já vou entrar eu, porque E eu tava vendo uma coisa a respeito justamente que você falou de superação, de uns dias bem, outros dias mal, sobre a autoestima, e a questão da resiliência na psicologia positiva. A Qual a importância, né? É Qual o muito papel importante. dela, né? A resiliência é algo que eu preciso praticar todos os dias. Uhum. Os professores precisam praticar todos os dias, porque você ter a resiliência é você saber entender o poder do que o outro tem e saber entender que o outro também vai ter dificuldades. E aí, quando eu tenho um olhar que tudo é muito fácil, tudo é muito prático, eu acabo praticando o meu egoísmo. E você ser resiliente é você saber passar por toda essa prova, é você saber entender o lugar do outro e o seu lugar, e entender que cada um tem um processo de crescimento, cada um tem um processo de evolução. E você ser resiliente é você saber entender o processo que o outro vai estar bem. É entender que hoje um aluno aprende de uma forma e outro aluno vai aprender de outra forma. É saber que você vai passar um resultado para um, você vai conversar com um e não esperar que todo mundo seja igual. E quando você pega essa resiliência para você, você consegue transpassar por qualquer tipo de problema e você consegue se blindar dentro disso. Então, quando a gente pratica essa resiliência na comunicação, na psicologia positiva, eu consigo entender os processos de cada pessoa que me cerca, que está nos meus dias a dias, para que eu possa realmente superar e transcender isso de uma forma coerente, de uma forma segura e de uma forma leve. Então, tudo que tem dentro da psicologia positiva é para que a gente possa ter um olhar positivo e para que a gente possa superar todos os argumentos que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é fácil praticar psicologia positiva? Não é fácil, mas também não é impossível. Mas é um exercício, né? um exercício. É um hábito pegar uma que você pessoa vai... negativa e aplicar isso nela deve fazer um efeito Deve incrível, fazer né? um efeito incrível. E a gente consegue ver a transformação que acontece. Quando a pessoa ela tem um pensamento muito negativo, ela tem um pensamento muito fechado, ela só escuta músicas tristes, ela só quer ver filme triste, então ela sempre vai O famoso indo pra melancólico. e ela vai indo para essa linha da tristeza. E quem tá perto se contamina. Pois é. Então A você frequência, né? A É a psicologia, tanto a frequência. psicologia negativa, no caso, né? E aí você acaba induzindo, você acaba levando. Então, sempre que eu me sinto mal ou que eu me sinto triste, eu procuro ouvir coisas positivas. Eu gosto de filmes de terror, você assiste um filme de terror, outro até legal, assim. Mas você se aprofundar naquela teologia, naquela psicologia negativa do terror, é algo que vai te levar para baixo. Então, se você sabe que você não tem uma energia tão forte, você não tem um tão controle e equilíbrio emocional, evita ver filmes de terror. Evita escutar músicas tristes, por mais que às vezes a música... Filmes de terror, Lá em eu falo casa bem, não perceber. entra. Não Lá em entra. casa não Lá em entra. casa Filmes de terror. Não, gente. pra que pagar pra sentir medo? Eita! Não paga. Pelo contrário. Pagar ainda, Isso, Não. Nem no isso, cinema pra assistir filme de terror. isso também vai muito, que nem a gente, no caso, eu e a Nathalie, a gente pratica muito a questão da gratidão, né? Gratidão, Então a gente fica ali o tempo inteiro, a gratidão, e a gente acaba
com esse tipo, vamos dizer assim, depois a gente poderia falar que a prática da gratidão seria uma vertente da psicologia Sim. positiva? E a gente precisa ser grato todos os dias ao nosso redor, às pessoas, desde quando a gente acorda. Concordo Sim. super. Só por a gente acordar bem, respirar, por mais que a gente tenha problemas todos os dias, e todo mundo tem. E por mais que seja um problema grande ou pequeno, é problema e todo mundo tem. A gratidão não é ausência de problemas, né? A gratidão é só você saber como que você vai se reerguer daquela situação, como que você vai dar a volta por cima e ser grato, E ser grato. até pelo lado ruim das situações, porque Fortalece a algum gente. aprendizado vai trazer, né? Eu procuro seguir a gratidão, porque se fosse por mim eu ia ser a psicologia. Pierre. A Nathalie fala que eu sou do copo Copo quase vazio. quase vazio. É. E aí eu pratico a Pra mim, o gratidão. copo tá cheio, tá uma beleza. Mas Copo aquele- é água no meio. Pra você, ele tá cheio ou tá vazio? O meu tá cheio. Pra você que tá assistindo, se o copo tá pela metade de água, 50%, ele está meio cheio ou meio vazio? Vale a Isso. pena o pensamento, né? Eu A que sou reflexão. mais pro pessimista, o que que eu procuro me esforçar? Eu procuro me esforçar com aquela máxima que a Nathalie me Sim. ensinou. Bom, quando você, como é que é? Onde você estava quando você estava querendo o que você tem hoje? O que você estava Entendeu? fazendo? O que você estava fazendo? Você lembra quando você lembra desejou quando aquilo que você desejou tem que tava hoje, a vida que você Hoje leva nós estamos hoje? aqui num podcast. Eu com lembro, exatamente. Um monte de coisa pra Eu gente lembro tá quando fazendo. lançou os podcasts, eu Sério, olhava e Nathalie? falava assim, nossa, Eu quero ter eu um. quero isso, é isso que eu quero. Sempre gostei de comunicação, sempre gostei Isso de é bastidores. psicologia positiva. É você criar um pensamento positivo e visualizar lá no seu futuro. Visualizei muito. E manter isso. E mais importante ainda, que eu sempre faço questão de ressaltar, eu visualizei isso aqui, eu visualizei para ele. Porque ele é um poço de conhecimento. Eu falei, Pierre, sua cabeça é uma bolha, ela não pode explodir. Você tem que pôr esse conhecimento todo pra Pra fora. fora. Isso, na verdade, foi um dos Faz 200 mil intuitos. cursos, estuda muito. Isso. Porque aí você vai saber muito bem o que eu tô falando. Sim. E foi um dos intuitos porque eu procurei a Vox. Porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar, que tem aquela grande quantidade de coisas na cabeça. Formações. Formações, treinamento. Para eu objetivar uma conversa aqui, objetivar outra conversa Desenvolveram. aqui, é que era difícil. Hoje, a questão do perfeccionismo, das procrastinações, Sim. e que não sei o que não. São vai ter todas que barreiras refletir. São psicológicas. A gente barreiras, cria umas barreiras na mente. né? E isso, que é justo também, acredito que vocês lá, com aquelas Nossa, se eu questões. pudesse agradecer, eu ia agradecer muito a Vox, viu? Porque, olha, Acendeu uma vela. fez um milagre, fez um milagre, viu? É Olha, porque faça foi- um curso de oratória, gente. porque Como realmente- deixou as minhas falas mais concisas, Sim. né? Eu falava pra ele, Pierre, para de falar difícil, vai direto ao ponto, vai direto ao ponto, fala. E desse jeito também, né? E hoje, vendo você falar assim, ó, é isso que eu idealizo, né? Ele Tá vendo? Já tenho. Ele vai. Ainda bem que eu tô seguindo, né, Otávio? Já, o PR já deu os primeiros passos, né, PR? Uhum. Já saiu do Tropeçando. Tá assistindo, gente? Você vê que, Tropeçando, mas você a vê gente- que é possível pra você que tá assistindo, viu? Porque Sim. se essa pessoa aqui tá aqui hoje comunicando, pra você É. também é com possível. podcast. Ó, lembre-se assim, Toda quando a semana. gente começa a andar, a gente cai. Vai cair, é lógico. Se você Sim. não cair, você não vai aprender a andar. Se a gente já pensou, você imaginar uma criança, não, já vou sair correndo. Não vai, ela vai primeiro engatinhar, cair, bater o dente no chão, quebrar, bater a testa, e o pai leva para fazer uma tomografia só porque caiu, mas tá bom. Aquela confusão toda. Outro dia eu Sim. vi uma reportagem, como é o nome daquele cara que você gosta, você fala dele, o dono do Facebook, do Mark Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Outro dia eu vi uma reportagem falando assim, o Mark Zuckerberg era um ótimo desenvolvedor de sistemas, de programas, mas colocava ele no palco para você ver, ele não falava. Falava. Por isso que ele era um desenvolvedor de sistemas, que fez o Facebook, que bombou e tal, porque ele não comunicava. Mas você vê aí os empecilhos de uma pessoa que tem uma inteligência e não comunica. Né? A cabeça da pessoa vai explodir, ela não Vai pode virar explodir. uma bolha, ela tem que passar para frente, porque se você tem todo esse conhecimento, é um dom seu.
Você tem que passar para frente. Você não pode guardar para você. Porque senão, porque você tem todo esse Todo conhecimento? esse conhecimento. E é um papel nosso, compartilhar E conhecimento. Se a serve, gente estuda tanto. e serve até para isso, né, Otávio? Que eu perguntava para você, no caso, como que a vocês, quanto psicologia positiva, usando, né, propagando essa psicologia positiva, vocês ajudam as pessoas a criarem o próprio propósito, né? Sim, e muitas das vezes o aluno ele chega na escola e ele não tem propósito. Ele não sabe aonde ele quer chegar. E aí, se o aluno ele não sabe aonde ele quer chegar, por que que ele procura um curso de oratória? E aí a gente começa a fazer uma análise no perfil comportamental do aluno. Sim. Eu quero falar bem em público, eu quero dormir bem, eu quero me sentir bem quando tiver um evento. Então, eu quero fazer oratória para que eu não possa ter medo mais de falar em público. Só que você precisa já começar a trilhar o seu futuro. Entender que você vai se posicionar de uma forma clara agora e lá no futuro você vai utilizar todo esse conhecimento. Porque se você não tiver uma meta de estudar, de ser um professor, de talvez compartilhar toda a oratória que você tem hoje, você vai aprender e vai ficar parado e depois você esquece. Então, por isso que lá na escola a gente trata a Vox como uma academia de comunicação, para você malhar a sua oratória todos os dias e colocar em prática. E não só na escola, mas fora da escola, como o PR faz no podcast. Está treinando a comunicação, quando vai para o evento, para o workshop. E você precisa colocar em prática e se divulgar. Então, o que a gente aprende na escola, e principalmente lá na Vox, é o momento de você treinar e de você errar. Lá você vai errar, vai aprender e fora da escola você vai fazer corretamente. Que fora da escola a gente tem que ganhar dinheiro, conquistar pessoas e influenciar pessoas. Então, encontrar um lugar que você consegue treinar a sua comunicação, que você consegue se desafiar também, porque não é fácil. No nosso trabalho, no nosso dia, a gente tem, às vezes, medo de falar com o chefe, medo de se posicionar, medo de colocar as nossas ideias, medo de ser julgado, medo de ser rotulado. Todos os dias a gente passa por esses medos. Então, a pessoa deixa de mostrar um potencial que ela tem por medo. Ela deixa de dar uma ideia porque ela tem medo. Medo por quê? Existe uma insegurança. Insegurança mora onde? Aonde que eu não tenho segurança, onde eu não domino aquela arte da comunicação. Então, toda vez que você vai na escola, que você treina, que você aprende, você se torna uma pessoa segura. Então, eu sei que eu sei falar em público. Eu sei que agora eu consigo persuadir. Eu sei que agora eu consigo subir um palco e falar tranquilo, sem nenhum tipo de medo. Eu sei que agora eu consigo expor as minhas ideias. Então, a pessoa vai e coloca as ideias em prática, porque ela aprendeu. Então, ela sabe que a segurança dela está guardada e ela sabe de onde ela aprendeu. Agora, muitas das vezes, o aluno ele fica inseguro porque realmente ele não estudou. Ele não sabe se ele for, se realmente vai dar certo ou se vai dar errado. Então, ele prefere não ir. E aí, a gente perde oportunidades, a gente perde até amigos e amizades por não saber se comunicar ou ficar com esse medo de mostrar quem realmente a gente é. E a oratória e a comunicação é a sua identidade. Ela vem para trazer isso, né? E ela vem para trazer isso. Você consegue demonstrar através da sua comunicação. Vocês estudam, legal você falar que vocês estudam o perfil das pessoas, né? Sim. Porque você vê, eu não tenho vergonha de falar em público, eu não tenho vergonha de subir, de vir aqui falar, abrir uma live agora no Instagram e falar para 1000 pessoas, eu não tenho. Agora coloca eu num palco para dar uma palestra, igual eu fiz na Vox, lá no dia do lançamento do meu livro. Eu começo a me tremer inteira. Eu tenho um pouco desse medo. Falta de prática. É falta de prática, Falta não de é? prática. Porque eu não tenho vergonha. Se você entrar no meu Instagram, você vê que eu canto, eu danço, eu represento, eu Olha a faço câmera, olha a história. câmera. Ih, achei, muito jóia. Essa semana a música da Sandy no Instagram, Pois é. o povo falou, E tá aí- cantando, agora E você sabe, cantora. e sabe o que traz a insegurança também? O local. Na sua casa você se sente bem porque é o seu ambiente normal todos os dias. No seu trabalho também é o seu ambiente de estar todos os dias. Agora em uma palestra, em uma reunião, É, em um um monte de gente workshop, ali te olhando. que você não está acostumado a estar naquele lugar, naquele ambiente. Aí te traz esse medo, te traz essa insegurança. Mas toda vez que você pratica isso todos os dias, você vai se sentindo mais segura e capaz. Eu sou capaz que eu consigo falar em público, eu sou capaz que eu consigo mostrar mais um pouco do meu potencial. E aí você vai criando esse hábito, vai chegar um dia que vai ter o friozinho na barriga? Vai porque é normal. E a gente Sim. precisa... Tem ainda sim, até hoje, precisa, sabe? Você tem- Precisa, tem, e é algo que precisa ter. Porque quando aquele friozinho na barriga sai, perdeu o tesão. Aí você não tem mais sentido. Eu vou fazer um workshop agora, estou super preocupada. Preciso chegar no horário, tem que estar tudo certo. O meu notebook precisa estar com o slide todo certinho.
E aí, quando começa, você vai e aí some tudo. Isso. E aí fica tudo muito leve. Mas antes tem, claro que tem. Fico É. nervoso. Eu tenho muito a agradecer para vocês, porque aquilo que eu falo, né? Eu até brinco no meu podcast, que sou médico, radiologista, ou seja, para quem não sabe, é o médico que fica lá no porão do hospital, escondido, né? Sem contato com ninguém. Sem contato visual, Isso. verbal, zero. E de repente se transformou num comunicador, né? Bom. Tentando, né? Tentando Tá me galgando, Tô né? galgando. Tá Por quê? no Porque caminho. eu entendi isso, que o meu propósito seria falar sobre medicina, que é uma coisa que eu Legal. amo, mas traduzindo essa medicina, né? Sim. E eu achei muito legal aquilo que você me disse na última aula, aquela introdução sobre você tem duas formas de omissão, a não falar e o agressividade, né? Isso. Eu achei muito jóia você falar Vou aquilo. Eu queria explicar sobre. que você explicasse. Que dentro da oratória e da nossa comunicação existem 3 habilidades. Existe a passividade e existe o extremo da passividade, que é a agressividade. Então, na minha comunicação, se eu for fazer uma venda, se eu for muito pacífico na minha oratória, na conversa, eu vou perder oportunidades, porque eu vou ser bem pacífico com a pessoa. Agora, se eu quiser utilizar a extremidade da comunicação, que é a agressividade, eu vou ser uma pessoa que eu vou perder relacionamentos, porque eu vou ser agressivo na minha comunicação. Então, existem esses 2 pontos e tem uma habilidade do meio, que é a que a gente busca todos os dias, que é a assertividade. Então, tem a passividade, a assertividade e a agressividade. E a gente consegue ter todas essas 3 comunicações todos os dias. Tem dia que eu tô assertivo, tem dia que eu tô agressivo, tem dia que eu tô nem aí, tô pacífico e deixo pra lá o que acontecer. Só que a gente precisa trabalhar a habilidade do meio todos os dias. Eu não posso ser nem tão com a passividade na minha comunicação e eu não posso nunca, jamais ser agressivo na minha comunicação. Eu preciso ser assertivo, eu preciso saber falar com cuidado, com coerência, eu preciso saber praticar empatia, não querer só o meu ponto de vista dentro da minha comunicação, entender o lado do outro também, saber ouvir e depois tomar uma atitude, ter esse controle, esse equilíbrio emocional faz parte, porque senão a gente pratica agressividade todos os dias. E aí a gente não sabe por que a gente não tem amigos, a gente perde relacionamentos, porque a nossa Não tem comunicação network de alto nível. não tem network de alto nível, porque a gente sempre tem uma comunicação muito dura e a gente não consegue trabalhar a empatia dentro da nossa oratória. E até mesmo o nosso corpo, ele fala através dos nossos gestos e expressões e de como a gente se posiciona. Então, às vezes eu tô ali com uma postura muito rígida e eu não consigo dar espaço, dar abertura para a pessoa chegar até a gente e começar uma conversa, começar uma amizade, porque eu tenho aquela postura dura, uma postura muito fechada. E às vezes você não é nada disso. Às vezes é a forma de você se expressar, é a forma de você se posicionar. Só que a sua comunicação não verbal, ela fala. E aí você aparenta ser uma pessoa grossa. Você aparenta ser uma pessoa ríspida e você não é. E aí a pessoa de longe, ela já vai te classificar dessa forma. Ela vai te rotular dessa forma. Que é uma forma de se comunicar também, a comunicação não verbal. Só que eu preciso ter coerência, tanto no meu não verbal, como no verbal nas palavras. Então, se a gente consegue ter uma postura acolhedora, eu consigo gerar muito mais relacionamentos. Se eu consigo ter uma postura aberta a ouvir outras pessoas, eu consigo entender o lado do outro, mostrar o meu ponto de vista e entender que nós somos pessoas singulares. A gente vai ter ideias diferentes, mas precisa ter as ideias diferentes. Precisa ter pessoas diferentes para a gente se complementar e um ajudar o outro. Você pensa, Uma todo mundo... pergunta agora íntima, assim. Você acha que você entender de linguagem corporal, linguagem não verbal, como você está falando, eu também entendo um pouco, né? Estudei um pouco. É melhor ou é pior nas suas relações pessoais? Eu quero saber. Depois eu te conto. Eu vou contar. Aí tem um teste online. Vai ser meu amigo, vou te mandar um teste. Faz primeiro. Depois a gente conversa. Nathalie, eu vou te responder com sinceridade. É legal para quem gosta de psicologia positiva, quem gosta de trabalhar com pessoas, de estudar a mente humana, é muito legal porque você acaba entendendo o outro também, entende se aquele perfil bate com o seu, se não bate, tchau.
Se bate, ok, fica tudo bem, porque você consegue ter essa análise. É claro que você não pode entrar numa neura e querer ficar diagnosticando a pessoa todo o tempo. Como ela anda, Virar o como ela chat fala. né? Que nem quando a É, gente fez o practitioner, falaram, a própria professora sim. falou pra gente, não pode Isso. virar um chat Não pode virar. E senão, se você deixar, você acaba sendo essa pessoa. Um chat Que fica ali fazendo uma análise toda hora, criando teorias e criando expectativas em algo que é do outro, não é seu. O que é do outro é dele, é daquela pessoa. Agora você precisa entender se ela te faz bem e se ela bate com você, com o seu perfil. É claro que quando você entende, consegue fazer essa análise, é muito mais fácil pra gente, que a gente sofre menos. Não tem o meu perfil, não é adequado pra mim, aí próximo. Deus mandou amar o próximo, né? Amar o próximo, a gente vai escolher outro. Agora, quando você não tem esse conhecimento, é claro que uma outra pessoa também não vai ter conhecimento de linguagem corporal, verbal, não verbal. A gente consegue entender aonde? Na conversa. Na conversa, a Eu gente me pego, às consegue. vezes, usando, assim, não nas relações, não. Mas, às vezes, por exemplo, eu vou na academia, eu fico analisando os perfis comportamentais Nathalie. das pessoas. A pessoa que treina fechado, que treina com fone, tipo assim, Sim. você fala um oi, ela não responde, Não porque ela nem tá ouvindo as responde. mesmas músicas. Não tá. E aí você consegue realmente identificar o perfil de quando a pessoa ela não quer conversa Não ou quer ela é conversa, tímida, é. ela é muito fechada. E aí, para ela se abrir, tem que conhecer, tem que conversar. E a gente vê na academia mesmo. Tem Vários pessoas que estilos você de não pessoas. invade o mundo dela, né? Um mundo universal fechado, um mundo singular. Exato. E é ruim quando a pessoa não dá espaço, porque ela pode perder uma amizade muito legal, ela pode perder um investidor, alguém, Sim. um potencial cliente, e perde network. É aquela coisa, aquela velha história, né? Que fala na rua que se acontecem os negócios, né? E se É. você não se relaciona na rua, é tudo ditado de velhos, né? Entendeu? E assim, uma coisa que eu gostaria de perguntar, até pra gente fechar essa situação, né, Nath? Que olha aqui, tá quase acabando, a gente fala tão rápido. Tentando dar o máximo de informações aí pra vocês. Quais que Mas são os principais desafios que você enfrenta assim na hora de aplicar essa psicologia positiva nas vidas das pessoas, porque para tentar superar os desafios assim do dia a dia. Do dia a dia. Isso. E tem vários, tá, É uma Pierre? coisa bem prática para o pessoal entender. Tem vários. Quando a gente vai aplicar um diagnóstico para conversar com o aluno, para ajudar ele, para trazer ele para essa psicologia positiva, acredito que o principal ponto, a gente consegue fazer tudo quando a pessoa está aberta a essa mudança. Agora, quando a pessoa ela não está aberta a mudar, é muito difícil. E aí, como a pessoa ela não está aberta à mudança, quando ela está aberta a não entender, quando ela sabe, e o pior problema é esse, quando ela sabe que ela tem um problema, mas ela não quer resolver o problema. Ela sabe que ela precisa de ajuda, mas ainda ela recua. Ou ela tem medo da mudança, ou ela tem medo do julgamento das pessoas. Ah, mas você vai ter que fazer um psicólogo agora, você vai ter que fazer um acompanhamento, você vai ter que fazer um curso para você destravar algo. E ali ela sabe que ela precisa da mudança e ela não quer colocar a mudança em prática. E aí é um ponto muito difícil para que a gente possa realmente colocar a psicologia positiva, fazer o aluno, o cliente mudar o olhar para dentro quando ele realmente tem essa resistência. Agora, quando ele tem essa resistência e ele fala, eu preciso de ajuda e eu quero mudar e eu não sei como, fica tudo muito fácil. Porque a gente tem vários caminhos para fazer essa mudança, essa transformação. E ali ele está apto, ele quer mudar. Ele sentiu que talvez vivendo dessa forma ele não consegue avançar, ele não consegue progredir, ele não consegue evoluir. E aí ele tem sede de crescimento, ele tem sede de mudança. Fica muito mais fácil para a gente transformar a pessoa, fazer com que ela tenha esse olhar positivo, fazer com que ela se sinta melhor todos os dias, mas ela precisa querer. Às vezes ela tá até ouvindo esse podcast e ela sabe que ela sente, ela tem essa vontade, mas ela tem essa vergonha, ela tem esse medo de procurar, de pedir ajuda. E o primeiro passo que ela tem que fazer, que foi o que a gente já falou aqui no podcast, é falar. Você precisa falar o que você sente, você precisa falar o que se passa na sua cabeça, você precisa falar do seu futuro, se visualizar, que é gerar essa psicologia positiva. Eu acredito em mim. Por mais que as pessoas não acreditam, ou nada está favorável para que você possa se visualizar no futuro na sua meta. Mas você precisa visualizar dessa forma. Porque é só você mesmo que tem que acreditar em você primeiro, depois as outras pessoas. Isso A aí, gente não tem tem que o gerar. síndrome de Gabriela, viu, Não. colegas? Não tem o síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer Exato. assim. Não tem. É, Não tem até tem. uma lenda, né? Falava de Asclepios, né? Na medicina.
e que tinha fonte de Asclepios, que todo mundo que ia lá, porque eles iam se curar, né? E para que antes de se curar, era que meio que obrigatório os doentes ali passarem uma noite. Ali tinha uma fonte, um lugar. Por quê? Porque ali eles iam pensar, iriam ver o porquê deles estarem ali, para depois no dia seguinte falar. Porque aquela velha história que você acabou de falar, Sim. jogando para o meu lado da medicina, você só vai curar uma pessoa se ela quiser. Quiser. O doente e é só ele que se cura. A medicina galênica que fala, né, a respeito que o médico tem o poder da cura, é balela. É mentira, é uma coisa que a sociedade adotou para o bem próprio, porque vai ter que ter o responsável para curar. Mas a medicina hipocrática, né, vem de que não, curador é o próprio doente, porque justamente é isso que você falou. Ele abre as portas, ele se permite Isso, a mudar. é isso mesmo. E se permite a se conhecer. E quando a gente consegue se conhecer, a gente consegue entender quem realmente a gente é, se dar oportunidades todos os dias, vivenciar coisas que a gente nunca imaginou que a gente podia vivenciar e viver. Consegue enxergar o copo meio cheio, né? A gente precisa enxergar o copo E mais a vida é cheio, feita né? pra gente viver. Com medo, sem medo, a gente tem que viver. Não Tem, pode porque- deixar. Viva que nós vamos sair mesmo, né? Então, pelo menos a Mas gente tudo que cura. é bom dura pouco. Gostaria de Sim. agradecer pela sua presença, tá? Obrigada, Se você tá Nathalie. assistindo esse podcast, já curte, tá? Deixa seu like aí, porque é a única coisa que a gente pede, né, para continuar entregando conteúdo de valor com pessoas super especiais aqui para vocês. Tá bom? E se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda terça de 15 em 15 nós estamos por aqui, tá? Isso aí. Se você quiser fazer um curso de oratória, a gente vai deixar Otávio, seu manda o contato. Otávio, faça seu marcha. A nossa escola de comunicação e oratória fica na rua Minas Gerais, número 16, em frente ao Tênis Clube. Quem quiser conhecer mais sobre a nossa escola, pode seguir a gente no nosso Instagram, @vokshuyu.santos, porque tem várias, são 155 escolas pelo Brasil. O nosso Instagram é @vokshuyu.santos. Pode seguir a gente, que lá tem mais informações também. Super acessíveis, chega lá e conversa na mesma Sigam hora. esse moço super especial também. Meu A gente vai Instagram, deixar aqui. Ele vai passar ali. Otávio@henrique.7. É isso aí. Que ele vai ter várias dicas aí pra você, quiser aprender oratória. Logo que o PR mesmo. acabar, eu tô lá, porque eu vou virar Bora palestrante treinar, virar agora. palestrante. Decidi coach. que eu vou subir no palco. Vamos viajar, fazer palestra, lançar outro livro, Nathalie, que já tá na hora, Pierre. Já bateu 6 vezes, né? Não, tem que viajar de novo para fazer outro livro. Vamos Com viajar. certeza. Ó, quero agradecer a Vox, tá, por todo o apoio. Uns meses atrás nós escrevemos o livro Gratidão Pede Execução. Ele está na Hotmart, para quem tiver interesse. E nós fizemos um lançamento na Vox. Obrigado pelo acolhimento, tá? Foi Obrigado, ótimo, foi muito incrível. legal. E a gente vai programar outro, né, Pierre? Né? Exato, Vamos vamos viajar de Adorei, eu novo. amo eventos, gente. Exato. Pode me chamar para organizar eventos, Exatamente. que eu adoro. Então, vou eu acabar, né? Porque eu agradecendo todos mais uma vez, mais um podcast Semente. Vocês vão ver nossa evolução e a gente traz aqui, então, quem são os responsáveis, né, por a gente estar aqui e com essa vontade de passar o que a gente colhe todos os dias. E faz sentido para você, passa isso aí, compartilha, passa para os outros, não deixe de se notificar, porque a gente muda, às vezes a gente fala que vai fazer num dia, vai fazer no outro, terça-feiras, mas as terça-feiras pode mudar. Então você notifica lá, Comenta aqui esse podcast se você assistiu. comenta e depois a gente vai ver, hein? Tá ok? Mais uma vez, bom, obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.